Sim, porque foi uma matéria que é o tipo de matéria que muda o seu olhar das coisas, assim, né? Porque as circunstâncias são circunstâncias, né, irmão? Um dia é bom, um dia não é, outro dia é mais ou menos, e a gente vai vivendo assim. Mas quando você olha o que Jesus fez, o plano que Ele fez para nós, e aí aquilo gera algo dentro de você para que você consiga viver dessa maneira, assim. E se Ele fez, irmãos, é porque nós podemos fazer. Bem, vou só orar antes de começar. Senhor, nós te entregamos esse tempo agora, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, ao anseio de todo o coração, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que a falta de conhecimento, Senhor, nos afasta, Senhor, do Senhor, Pai. Nos faz tomar decisões erradas, Senhor. E o Senhor tem trazido para nós o conhecimento aqui, Pai. Que os corações estejam abertos, as mentes abertas também, Pai. Para que não seja eu, Senhor, mas seja a Tua palavra fluir aqui, Senhor. Entregamos esse tempo agora, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. A gente vai ler bastante textos, né? Para poder confirmar aquilo que a gente tem aqui, né? A gente vai falar de um assunto e vai ter o texto junto para confirmar exatamente isso na palavra. Isso é muito importante, né? A gente saber aonde está o quê, né? Eu sei que é assim, mas aonde está, né? Então a gente vai ver aqui aonde que está essa palavra aqui, né? Quando Adão perdeu, né, tudo aquilo que Deus tinha feito para ele ali, quando o pecado entrou no mundo, Deus colocou uma condição, né, para que o homem voltasse a ter comunhão com ele, né? E esse era o plano desde o início, né? Então, Jesus já sabia que Adão ia pisar na bola ali, que o pecado ia entrar no mundo. Então, ao mesmo tempo que Adão estava ali vivendo ali os dias ali, né, de uma maneira livre-arbítrio ali, né, Deus já tinha um plano, porque lá na frente ele sabia que ele ia cair, né? Então Deus já tinha um plano para poder restaurar a comunhão com a sua criação, com a coroa da criação do Salomão. Então, esse plano de Deus é um plano de Deus para a reconquista de toda a autoridade que ele deu para nós, né? Ele tinha dado isso para Adão, e Adão perdeu por muito pouco, sabe? E a partir dali nós fomos taxados ali como pecadores, né? Porque o pecado veio, entrou no mundo e nós perdemos a comunhão com o Pai. Mas Deus tinha um plano para que isso fosse restaurado, né? Jesus veio ao mundo para conquistar a autoridade perdida pelo homem, através da encarnação, da morte e da ressurreição. Não poderia ser de qualquer maneira, irmãos, sabe? Deus não faz nada de qualquer maneira, né? O que Ele faz, a gente pode ver. Você pode pegar a palavra e começar a olhar, e você vai ver que ela é nos mínimos detalhes, porque Deus, Ele é detalhista em tudo que Ele faz. O que foi perdido, né? Quando o pecado entrou no mundo. Deus deu o domínio, autoridade ao homem. Porém, quando o pecado entrou no mundo, Adão perdeu toda essa autoridade. E ele perdeu, nós viemos depois, nós já nascemos sem essa autoridade, né? E a redenção, ela é o processo pelo qual Deus restaura aquilo que foi perdido somente através de Jesus Cristo. Então esse era o plano de Deus ali. Deus, Ele respeita todos os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Então Ele tinha uma maneira para poder resolver isso, né? Então se a gente abrir lá em Jeremias 1:12, aqui Jeremias 1:12. Então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou vigiando, a fim de que a minha palavra se cumpra. Porque Deus fez um plano, e aquele plano não tinha se cumprido lá com Adão.
Então ele estava vigiando para que a própria palavra dele se cumprisse. E aí, onde veio o plano que Deus fez para que Jesus cumprisse esse plano. Não deu certo com Adão, irmão, mas ele sabia que Jesus ia fazer isso. E aí em Romanos 5,15, né? Ele fala aqui também. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por causa de Adão, nós fomos amaldiçoados, né? Nós deixamos de ter comunhão com o Pai. Nós não tínhamos mais esse direito. Então, por causa de um só homem, né? Todo mundo que veio depois teve como consequência o pecado ali. Mas aí Jesus tinha um plano, e o plano era ele, né? Então, pela desobediência de um só homem, muitos morreram, mas também por um só que veio depois, toda a humanidade, né, vai ser salva. Por isso que transbordou para multidões, porque muitos e muitos e muitos foram e ainda serão salvos ainda, por aquilo que Jesus fez por nós. Quando Jesus andava lá no Jardim do Éden, né, com Adão, ele já sabia de tudo isso, né? Mas ele prezava pela palavra, para que tudo se cumprisse. Ele não podia atropelar nenhuma parte. Ele não podia mudar de um lado para o outro, nem mudar as coisas. Ele tinha que seguir aquilo que o Pai tinha determinado para ele, né? E ele sabia o que ia acontecer. E ele tinha esse planejamento para nós, né? O plano de Deus foi que o próprio Filho deles viesse como homem. E isso não foi simbólico. Jesus se fez carne e viveu como homem para substituir o homem. Isso foi uma legalidade que Deus teve que permitir com que Jesus vivesse. Se ele não nascesse como homem, ele ia continuar sendo Deus. Mas quem pecou foi Adão, que era homem. Então teria que ter essa igualdade. Por isso que Jesus veio como homem, nascido de mulher, filho de homem. Ele era filho do homem, nascido de carne e osso, com tudo que nós temos no nosso corpo. Jesus tinha exatamente isso também, porque ele tinha que ter nascido aqui como homem. Fazia parte do plano de Deus também, para que não houvesse nenhuma dúvida de que ele era quem ele era mesmo. Mas desde o princípio ele abriu mão daquilo que ele era lá para ser homem aqui nessa terra, simplesmente para restaurar a comunhão do homem com o Senhor. Em João 14, ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque Jesus era o Verbo. Desde o início ele estava lá. Desde o começo, se você pegar a palavra lá no começo, lá no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo se resumia a ele mesmo. E em Gálatas 4:4 fala aqui que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, porque ele precisava concretizar isso. Ele precisava com que isso acontecesse. E aí eu queria ler com vocês aqui Filipenses 2. A partir do verso 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Ninguém fez nada parecido por nós, irmãos. Não há barganha, não há valores que nós poderíamos fazer qualquer coisa nesse sentido assim. Ele era Deus,
Ele não deixou de ser, ele abriu mão de que ele era. Ele viu que se ele não abrisse mão de tudo aquilo que ele era, não tinha outro caminho para que nós fôssemos salvos. Então o que ele fez, irmãos? Ele nos amou mais, de uma maneira tão assim absurda. Nos amou muito mais. Porque ele se desfez de toda a sua glória. E no versículo 6 fala que ele não reivindicou ser igual a Deus, porque ele estava ali, sentado à direita do Pai. Um é outro e outro é um. Eles são um ali. Ele não reivindicou. Senhor, manda outro, manda um anjo. Não. Ele obedeceu. E o que nos diz isso hoje, irmãos? Um dos maiores problemas que nós temos é obediência. Mas se a gente olhar para Jesus, irmãos, imagina se ele não tivesse obedecido, né? Se ele tivesse ido lá diante do Senhor, não, mas eu sou igual a você. Não posso eu abrir mão de tudo isso aqui para poder salvar esse povo. Eles pecaram mesmo. Ele nem titubeou, nem nada, não passou nada. Ele só obedeceu. Porque esse plano era o plano que Deus tinha colocado ali. E ele só foi lá para executar. Ele se esvaziou de tudo que ele era, de toda a sua glória, de tudo, irmão, tudo. Você imagina que não é fácil isso não. Toda a plenitude de tudo que ele era, para ser humano igual a nós. Se rebaixou igual a nós. Humilhou-se a si mesmo. Entende que começou nele. Ele sabia do plano. Ele sabia que nós estávamos perdidos. E ele sabia que essa era a única maneira para que a comunhão fosse restaurada. E ele olhou para si. Ele não se viu como Deus, como aquilo que ele estava abrindo mão. Ele se viu como uma porta. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, porque eu quero a comunhão. Eu quero de volta tudo aquilo que foi perdido. E não bastasse só isso, né, irmãos? Você vê no final do versículo aqui, né? No versículo 8, ele humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte. Desde quando ele sabia que iria ter que morrer. Ele sabia. E qual foi a morte dele? A pior que tinha para ele, irmãos. Morte de cruz. E ele sabia disso. Mas ele não abriu mão. Ele foi até o final. E glória a Deus por isso, irmão. Porque se nós estamos aqui, é porque ele fez isso por nós. Jesus, ele é o unigênito e primogênito. Ele é o unigênito do Pai, porque ele foi o único filho gerado. Porém, após vencer a morte, tornou-se primogênito dos mortos, abrindo caminho para todos os filhos, e nós se tornamos irmãos dele. Não teria outra pessoa para fazer isso por nós. E ele fez isso. Até o final ele foi. Apocalipse 1:5 fala: Jesus Cristo, que é o primogênito dos mortos. E Romanos 8:29 fala. Vou ler Romanos 8:29 com vocês aqui. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou, para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi o primeiro, mas nós viemos logo depois. O que ele conquistou por nós é assim, tudo que ele tem direito, nós passamos a ter direito também, por aquilo que ele fez por nós. E isso é impagável, irmão. Isso é impagável, isso não tem preço que paga isso. Por isso que ele veio como homem, né? Porque ele tinha que ser homem. Ele foi chamado de filho do homem, e esse título demonstra que Jesus assumiu plenamente a natureza humana. E ele veio como homem legítimo, representando toda a humanidade, com a missão de restaurar a comunhão do homem com Deus. Em Lucas 12:8,
fala, né, que o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele só abriu mão temporariamente de toda a sua glória dos céus, de tudo que ele tinha lá, para cumprir essa missão. E tudo isso, irmãos, foi por amor. Ninguém tomou, ninguém obrigou, ninguém pressionou ele. Foi por amor. Ele decidiu nos amar primeiro. Antes mesmo de nós fazermos qualquer coisa para ele, ele já fez por nós. O que nós fazemos hoje é só uma pequena retribuição, uma gratidão, sabe? Você vir aqui prestar o seu culto diante do Senhor, você está aqui orar, está aqui passar o seu tempo aqui na sua casa, viver uma vida de louvor, é o mínimo que nós podemos fazer por tudo que ele fez por nós. E tudo que nós fazemos, né? A gente tem que pensar nisso. O que eu faço? Como eu ando? Como eu falo? Como eu tenho vivido dentro da minha casa, fora da minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, com minha esposa, com os meus filhos? Porque tudo isso tem que refletir isso. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Não é fácil viver dessa maneira assim, não. Mas não é impossível, porque ele viveu assim. Ele veio aqui, ele sofreu, ele passou pelo que ele passou. E ele tinha muito menos facilidade do que nós temos hoje. E ele não caiu. Ele não pecou. Ele não voltou atrás. Então todas as vezes que a gente vem, tem dificuldades. Ai, porque eu não consigo mudar, porque eu não consigo fazer. A gente tem que olhar para quem? Para Jesus. Porque ele já fez. Mas ele era Jesus. Mas irmãos, ele virou homem igual nós. Ele era Jesus, mas ele era um homem. Ele tinha as nossas mesmas necessidades. Ele tinha que ir no banheiro, ele tinha que comer, ele tinha que dormir. E qual a diferença? Por que nós não conseguimos? Por que nós não chegamos lá? Porque a gente não quer, a gente protela? Eu não sei, irmãos. Mas o que ele fez por nós foi por amor. Ele entrou pela porta da legalidade espiritual. Jesus não entrou no mundo como invasor. Por isso ele veio como homem. Porque se ele viesse como Deus, ele ia continuar sendo Deus. E iam ter muitas coisas ao contrário disso. Porque quem pecou, quem perdeu a comunhão com o Senhor foi Adão, que era homem. Ele entrou pela porta, ou seja, de maneira legal, nascido de mulher, no tempo determinado por Deus. Por isso que Deus planejou para que isso acontecesse. Em João 10, 1, 3, é uma passagem bem interessante que fala sobre isso. Vamos ler aqui. João 10. Versículo 1 e 2. Em verdade, eu vos asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, não sobe o muro, à procura de outra passagem, este é o ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então há uma diferença de como ele veio para esse mundo, né? Ele não veio jogado, nem veio obrigado, mas ele veio como Deus designou, como homem. Passou por tudo que o homem teve que passar, para que as ovelhas que estão aqui, que somos nós, reconhecessem Ele como nosso Senhor. Nós vimos Ele como homem, que não deixou de ser Deus, mas abriu mão de toda a sua glória, porque nos amou primeiro, para trazer essa comunhão de volta. E há uma diferença, né? Se Ele viesse, né? A diferença é essa. Se vem por outro lado, de outra maneira, não é Ele. Esse é um ladrão, né? Quem imita Ele não é Ele. Mas Ele, quando fala, nós reconhecemos a sua voz. Jesus, ele foi designado como o último Adão, né? Porque Adão não deu certo, né? Mas o plano de Deus era com que Jesus fosse o último, porque ele sabia que ia dar certo ali. Ele sabia o coração, ele sabia da obediência, ele sabia do amor, né? E tudo isso é o que fez a diferença, é o que trouxe para nós o que a gente tem hoje conquistado naquela cruz, né?
Adão foi o primeiro representante da humanidade, mas ele falhou. Então Jesus veio como o último Adão, vencendo onde Adão caiu e restaurando toda a vida espiritual. Ele pegou exatamente onde Adão tinha pecado e ele viveu aqui, passou por muitos perrengues. Eu acredito que na época de Adão era muito mais tranquilo do que quando Jesus veio aqui, né? Eu acredito que tinha muito menos problemas também, muito menos dificuldade também, muito mais dificuldade na época que Jesus veio do que quando Adão estava aqui, né? Afinal de contas, Deus tinha preparado todo o melhor ali para Adão viver ali. E quando Jesus veio, né, já estava a terra já consumada com todas as pessoas, tinham várias situações ali que Jesus enfrentou. E foi bem mais difícil, né? Então ele veio e fez o que ele tinha que fazer, e ele não pecou, irmãos. E eis a diferença dele. Ele não caiu, ele não tropeçou, ele não errou. Ele foi homem perfeito do começo até o final. E é o que ele espera de nós, irmãos. Talvez não ser perfeito 100% como ele, mas todos os dias melhorar um pouco. Todos os dias errar menos. Todos os dias. Quando a gente faz isso, quando a gente tenta viver uma vida dessa maneira, simplesmente porque a gente tem que pensar assim: eu não posso viver uma vida de qualquer jeito servindo um Deus desse. Um Deus que fez tudo isso por mim, e eu estou fazendo o que por ele? O mínimo que eu posso fazer é tentar viver uma vida para que o nome dele seja glorificado. Então as atitudes, como a gente vive, tudo isso influencia. Tudo isso faz uma diferença para que o nome dele seja glorificado. Não é nós. A ponto de as pessoas olharem para você e falar assim, a pessoa pode olhar para você e não entender, mas ela olha para você e fala: cara, você tem alguma coisa diferente em você. E aquilo vira um atrativo, sabe? E a pessoa olha assim, sabe? E fala: poxa, é diferente. Eu não sei dizer o que é, mas eu quero ver o que é. Essa é a diferença que Jesus faz em nós. E isso é gradual, né? É gradual. É uma coisa que a gente vai passar a nossa vida inteira até Jesus voltar, ou até nos levar antes. A gente vai passar uma vida inteira buscando acertar. Porque ele é um Deus de excelência. Então a gente tem que procurar a excelência. Buscar a excelência. O que for fazer, fazer com excelência. Porque tudo que ele faz para nós é assim, irmãos. Nada que ele faz é por acaso. Primeira Coríntios 15, 45 fala que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, ele foi o espírito vivificante. Então Jesus veio para vivificar o espírito. Adão veio, teve lá a vida dele, passou pelo que passou, errou, depois foi viver com as consequências do erro, mas Jesus veio com um espírito vivificante. Ele veio renovar, restaurar, ele veio fazer algo novo que nunca tinha sido feito. Ele veio trazer aquilo que Deus queria, porque Deus não desperdiça nada, irmãos. Tudo que ele faz tem algum propósito, seja nas mínimas coisas ou nas máximas. Você pode olhar assim, para tudo que a gente olha aqui, na natureza, os animais, tudo isso, para alguma coisa serve, né? Porque Deus não desperdiça tempo fazendo nada. Mas o que ele faz tem um propósito. E ele fez nós, para que ele fez nós? Para que ele fez a nossa vida? Para que nós pudéssemos glorificar o nome dele. Para isso que ele fez. Ele não fez para ser escravo. Ele não fez para ser igual aos outros animais, sabe? Ele nos fez com livre-arbítrio. Para que nós olhássemos para tudo que ele fez com amor, com gratidão e simplesmente glorificássemos, sabe? E não é só o glorificar de estar aqui na igreja, de cantar e levantar a mão e de ler a palavra, de orar. Não é só isso. Mas é você chegar num ponto onde você não consegue mais ficar sem. Você não consegue mais abrir mão. Você não consegue mais olhar para trás e falar: nossa, eu não consigo mais olhar para aquilo que eu era lá. Eu só consigo
querer mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Essa canção tem tudo a ver com isso. Se eu não tenho o Senhor, eu não tenho nada. O que adianta eu juntar todos os tesouros aqui nessa terra e esquecer daquele que me amou? Que lá na sua glória abriu mão de tudo que ele era, porque ele olhou para mim. Ele falou: vou fazer pelo Jaime, vou fazer pela Mara, vou fazer por cada um de nós, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus pais, irmãos, irmãs, todos nós. Cada um, irmão, chamando pelo nome. E eu vou ficar aqui juntando tesouro na terra e vou esquecer de alguém que me amou mais do que eu mesmo. Não dá, irmãos. É muito impactante, sabe isso? Quando você entende a profundidade disso tudo, você não consegue voltar mais atrás. A gente vê assim muitas pessoas assim que vêm para o Senhor e voltam, e vêm e voltam. Mas, irmão, chega uma hora que quando você vem e mergulha, você não consegue mais voltar para trás. Você não consegue voltar atrás. Que você fala, você olha para o Senhor assim, você fala assim: não quero mais isso. Eu só quero o que Ele tem para mim. E aí você começa a pensar, você começa a planejar, você começa a querer viver de acordo com aquilo. Porque eu posso planejar, eu posso fazer, mas a palavra diz que o que Ele tem é melhor para mim. Então eu abro mão de tudo que eu quero. Eu abro mão do que eu planejei, eu abro mão porque eu quero viver o que Ele tem para mim. E não é fácil, não. Mas não é impossível. Se a gente olhar para Jesus, se a gente olhar para Ele, tudo que Ele fez por nós, nós já estamos lá. A gente já está lá. Deus tem um propósito para cada um de nós. Não vamos desperdiçar tudo aquilo que Jesus fez por nós, irmãos. Nós podemos ser pessoas altamente impactantes sem abrir a boca, só vivendo uma vida da maneira que o Senhor quer, onde a nossa preocupação vai ser glorificar o Senhor, numa atitude, uma palavra, uma maneira de resolver as coisas. Isso é um constante aprendizado. Constante aprendizado. Coisas que são mais difíceis de serem mudadas, mas que não é impossível, porque a gente olha para o Senhor, a gente olha para Jesus e entende que tudo é possível. Tudo é possível. E Ele vai nos ajudar a chegar lá, para que a nossa vida seja uma vida de louvor para Ele. Por que Ele fez tudo isso? Porque era a única maneira dele conquistar a autoridade. E qual que era o preço para isso? A redenção. Mas não era qualquer redenção, porque poderíamos matar um carneiro, né? Não era qualquer um. Era um homem sem pecado. Não tinha nenhum antes dele e não teve nenhum outro depois dele também. E ele sabia que foi por isso que ele veio para cá. A redenção, ela é a conquista da autoridade através de Jesus. O homem perdeu toda essa autoridade pelo pecado, mas Jesus conquistou ela, sendo justo e obediente. Mateus 18, 11, vamos ler aqui. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que perdeu foi a comunhão com o Senhor. Então ele veio para isso, para restaurar essa comunhão. Romanos 5,15 fala também, pela graça de um só homem, né? Só Jesus Cristo que nós somos salvos ali, né? Ele veio para nos resgatar, e Ele era o preço do resgate. E o resgate, ele exigia um pagamento. E o preço determinado por Deus foi a vida de um justo. O sangue de Jesus é o pagamento que nos liberta. Esse era o preço, irmãos. O sangue de um justo. Por isso que não poderia ser do Adão, não poderia ser de outro nome, porque não tinha outro justo antes dele e não teve outro depois também.
Ele veio como prêmio para pagar aquilo que nós tínhamos errado lá atrás, aquela consequência da escolha do pecado. Ele veio buscar tudo aquilo que foi perdido. Deus nos fez para comunhão com Ele. Quando Jesus vinha toda tarde no Jardim do Éden, caminhar ali, o que era isso, irmãos? Comunhão. Adão tinha lá seus afazeres, tinha as suas coisas para resolver lá, mas todo final de tarde ele vinha caminhar. Já imaginou, irmãos? Todo final da tarde você receber a presença do Senhor, só porque Ele queria conversar com você, porque Ele queria passar um tempo com você, Ele queria ter comunhão com você. E hoje, na vida que nós levamos hoje, nessa vida moderna, com tudo corrido, tudo que nós menos, o que a gente menos tem é comunhão. Se a gente senta na mesa, tem 5 celulares na mesa lá. Ou então cada um senta num lugar da casa. E essa comunhão que tinha, em poucas situações, tem se perdido. Porque é melhor para o inimigo. Cada um distante, cada um no seu lugar, é mais fácil ele atacar. Porque quando a gente está em comunhão, irmão, a gente está aqui junto, a gente ora junto, a gente busca junto. Muitas coisas pelo mesmo propósito, a gente ora junto. A gente ora em prol do reino do Senhor, da nossa igreja, da nossa família. Tudo isso tem uma força muito grande. Isso faz parte da vida que a gente tem que ter com o Senhor. Tem que ter uma comunhão. Nós temos que ter a comunhão com Ele, mas temos que ter a comunhão com os irmãos. A comunhão com a nossa família, com os irmãos aqui da igreja também. Faz parte. Ele fez isso também. Mesmo depois que Ele ressuscitou, Ele ainda voltou e foi fazer o quê? Foi sentar na mesa. Foi comer com os discípulos. Foi ter comunhão. O comer ali não era para comer, não é para se alimentar, é para ter comunhão, para passar um tempo junto, conversar, orar, rir. Nós temos que ter essa comunhão também. Aqui, na nossa casa, aonde for possível, ter uma comunhão. Algo que vai edificar a nossa vida, vai edificar o nosso irmão e vai glorificar o nome do Senhor também. A exigência do resgate, né? Êxodo 12:5. Era um cordeiro sem defeito, sem pecado. Em João 1:29, ele fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você pegar essa palavra tira no grego, né? Ela é uma palavra que significa você arrancar. Não é tira de, eu vou só tirar daqui, vai sair daqui. Não, ele arranca. Então quando ele veio para arrancar o pecado de nós. Ele não veio perguntar se vai ser, se não vai. Ele veio e arrancou. Ele tirou o pecado. Porque o pecado é o impedimento para que houvesse uma comunhão com o Senhor. Então ele veio para arrancar isso fora. Em 1 Pedro 1:18-19 fala, né, que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue que é impagável, o sangue do justo, Cordeiro Santo, sem mácula, sem pecado, e que nos escolheu, ao invés de continuar lá, na sua glória lá, porque Ele queria restaurar a comunhão. Olha a importância de você ter uma comunhão com o Senhor. A importância de você ter essa comunhão. Porque uma coisa leva a outra, irmão. Você começa a ter comunhão. Você começa a ouvir a voz. Você começa a entender. Você automaticamente começa a viver dessa maneira. E você vai abrindo mão daquilo que não é o que o Senhor tem para você. E aí você começa a pensar. E você começa a imaginar. E você começa a fazer planos. Como eu mesmo faço na minha vida planos hoje, assim. Planos que eu sento muitas vezes com a minha esposa, a gente pensa e fala sobre isso, mas vê assim, talvez sejam coisas que não vai edificar o Senhor. Então são coisas que nós descartamos. Se um dia o Senhor quiser com que a gente viva aquilo, tudo bem.
desde que glorifique o nome dele, porque senão isso é perda de tempo. É exatamente o que a canção fala, tudo é perda. É o que Paulo falou, né? Que tudo é perda. Tudo é tudo, irmão. Tudo que você faz aqui que não for para glorificar o Senhor, é tudo perdido. Não tem serventia. Você vê tantas riquezas, tantos castelos abandonados, tantas coisas jogadas, tantas coisas perdidas. Pessoas que passaram uma vida inteira correndo atrás do vento, se preocupando em juntar as coisas aqui na terra. E muitas vezes pessoas que perderam a salvação, irmão. O pior não é perder as coisas, o pior é perder a salvação. Eu falo para meus filhos, às vezes a gente vê coisas assim absurdas assim, sabe, na televisão, ou notícias ruins assim, e eu falo assim, por mais difícil que seja você ver, né, por mais que você tenha uma sede, uma fome de justiça, eu falo para meus filhos assim, que ninguém merece o inferno, uma eternidade lá no inferno lá. Então essa é a perda da salvação. Você perdeu ela, é uma eternidade, não tem volta mais. Pelo quê? Por um bem? Por um desejo que dali 5 minutos passou? Por algo que você conseguiu e depois você perdeu de novo? Você vai perder uma salvação, uma vida inteira. Olha o preço, irmãos. Olha o que Jesus pagou pela sua salvação. E você perdeu ela por nada. É óbvio que ele não se alegra com isso, mas ele fez a parte dele. Ele foi lá, ele se desfez de toda a sua glória, ele nos amou mais do que a gente consegue imaginar. E ele fez isso porque ele queria restaurar. E ele fez. E quando a gente perde, você vê que por coisas assim, tão bobas assim, é um engano, sabe? É um engano que vem sobre a pessoa, e a pessoa vai caindo naquele engano, e daqui a pouco ela está num buraco mais fundo ainda, e de repente ninguém sabe qual vai ser nosso último dia aqui. E aí ela perdeu a salvação. E aí já foi. A vez dela passou. Não dá para voltar mais atrás. Por isso que todos os dias, quando a gente levanta, a gente tem que imaginar: como que eu vou viver minha vida hoje para o Senhor? Como que eu vou fazer o meu trabalho para o Senhor hoje? Como que eu vou lidar com os problemas, com o nome do Senhor sendo edificado, para poder honrar tudo aquilo que Ele fez por nós? Quando Jesus veio e morreu naquela cruz, Ele derrotou Satanás e todos os seus demônios ali naquela cruz. Ele tinha que passar por ali, tinha que ter essa legalidade. Na cruz, Jesus cancelou a dívida do pecado e despojou principados e potestades. A cruz foi o ponto decisivo da vitória. Dali em diante, tudo aquilo que Ele conquistou por nós, nós temos o direito, irmão. Se não tivesse acontecido isso, nós não teríamos direito a nada. Mas por causa daquilo que Ele fez, por causa de tudo que Ele fez ali, conquistou naquela cruz, de todo o sofrimento, pagar um preço por mim, por você, por todos que já vieram e todos que ainda vão vir, Ele já pagou esse preço, irmão. Imagina o tamanho do peso de toda a humanidade, de tudo que veio antes, tudo que tem agora e tudo que vai vir até Ele voltar. Você imagina esse preço que Ele já pagou. Colossenses 2 aqui, ó. Vamos ler aqui. Colossenses 2, verso 14 aqui. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Quando Ele foi crucificado ali, Ele foi lá e tomou da mão de Satanás o poder da morte. E aquilo que era contrário a nós, que era
as ordenanças contrárias, a morte, as ameaças, tudo que o diabo tinha poder sobre nós aqui. E ele não só pegou isso da mão dele, porque ele era o Cordeiro Santo. Ele não devia ter sido crucificado. Então ele pagou o preço. Ele ganhou o direito, ele foi lá e pegou. Ele foi lá e pregou isso na cruz. Ele expôs para todo mundo ver. Inclusive para o Satanás olhar. Versículo 15. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Poderia só aparecer uma morte. Ele morreu, coitado. Foi o triunfo, irmãos. Porque ele pegou a sua sentença, a minha sentença, a sentença de todos nós aqui. Ele tomou da mão do inimigo, falou: você não tem mais direito sobre eles. Ele foi lá e pregou na cruz. Está aqui, ó, eu estou mostrando para todo mundo que eu paguei o preço. E que vocês não têm mais poder sobre eles aqui. Porque a dívida foi paga. E tudo aquilo que era contrário, ele removeu. E olha isso aqui, é muito impressionante esse versículo. E despojando as autoridades e poderes malignos. O que é despojar, irmão? Ele simplesmente tirou todo o poder deles. Tirou tudo que eles tinham para usar contra nós. Ele despojou, como se deixasse a pessoa completamente nua ali, sem nada ali, passando vergonha. E ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Esse foi o triunfo. Não foi uma morte, foi um triunfo. Foi o preço. Da mesma maneira que ele foi humilhado, pregado naquela cruz por uma coisa que ele não fez, ele fez questão de triunfar sobre o inimigo naquela cruz, ressuscitando, pegando todos os despojos, pagando o preço e removendo tudo aquilo que era contrário a nós. E João 16:11 fala que o príncipe desse mundo já está julgado. O príncipe desse mundo é Satanás, mas ele já está julgado. Ele está temporariamente aqui, mas o julgamento dele, ele mesmo sabe já qual que é o final dele. E é por isso que ele tenta tanto levar as pessoas para ele, porque é mais ou menos aquela coisa assim, né? Eu sei que eu estou perdido mesmo, então eu vou, o máximo de gente que puder levar comigo, eu estou no lucro, né? É por isso que ele faz assim, né? Suicida, né? Para ele não tem mais jeito. Então, quem ele conseguir levar com ele, para ele é melhor. Quanto mais estrago ele fazer, melhor. E ele sabe, quando Jesus veio, morreu na cruz, cancelou a dívida, pagou o preço, ele não tem mais esse poder. O que ele pode fazer é enganar as pessoas. E aí essas pessoas são enganadas e uma hora elas são ceifadas. Mas a palavra veio para trazer clareza, trazer claridade, que nem uma luz para você enxergar onde você pisa, o que você faz, o que você não faz. A ressurreição e a autoridade total de Jesus. A ressurreição confirma a vitória de Cristo. Jesus recebeu toda a autoridade do céu, na terra e debaixo da terra, e está exaltado acima de todo poder. O próprio Deus designou para ele: toda a autoridade na terra, nos céus e debaixo da terra é dele. É o nome sobre todo nome. Esse é o Deus que nós servimos. O que será que pode ser contra isso, então? Se todas as dimensões que nós conhecemos, debaixo da terra, na terra e nos céus, Ele é o mais poderoso. Tudo está na mão dele, tudo depende dele, não depende do inimigo. E o que a gente vai deixar de fazer por causa disso? Porque eu tenho medo, porque eu não... Irmãos, tudo na mão dele. Ele tem toda a autoridade. Ele tem autoridade para expulsar os demônios. Ele tem autoridade para calar bocas. Ele tem autoridade para curar, para trazer vidas de volta. Ele tem autoridades no céu para mandar anjos fazer o que precisa ser feito, irmãos. Para mover mundos e fundos, para fazer o que ele quer. Porque toda a autoridade é dele. A gente olha assim, os governos da terra assim, né?
Alguns governantes ficam muito tempo, outros ficam pouco, sabe? Mas nenhum deles é eterno, irmãos. Um dia chega para todo mundo. O fim chega para todos eles. E Deus renova. E Deus traz. Conforme o povo, né, ora, busca, se afasta. São consequências. A palavra diz, né, que se o meu povo orar, se humilhar e se arrepender, eu ouvirei a sua voz. O povo que vem e ora, se humilha, se arrepende dos seus maus caminhos, ele ouve, irmãos. E ele vai só ouvir? Não. Ele vai mover. Se precisar mover nos céus, ele move. Se precisar mover na terra, ele move. Se precisar fazer alguma coisa para brecar lá embaixo da terra, ele também vai fazer também. Para ele é indiferente. Ele é Deus lá, aqui e lá. E não tem ninguém acima dele. Mateus 28:18 fala que toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. A palavra confirma, está aqui. Toda vez que você tiver dúvida, que se Deus pode fazer, ou se Deus pode mudar uma circunstância, irmão, vem aqui, ó, Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada, no céu, na terra, debaixo da terra. Filipenses 2:9 e 10. Vamos ler aqui, ó. Versículo 9. Por isso Deus também exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Qual o impedimento que tem para o Senhor? De acordo com a palavra dele, nenhum. Não há impedimento. Não há circunstâncias que não podem ser mudadas. Não há coisas que não possam ser feitas, segundo a própria palavra aqui. Porque quando ele foi crucificado, ele recebeu essa autoridade. Por isso Deus também exaltou de sobremaneira, mais do que qualquer outra maneira, a mais elevada posição, nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre. Não um ou outro, todos. O joelho se dobrar quer dizer o quê? Quer dizer que você reconhece quem é o Senhor. Você sabe o que Ele fez por você. Você reconhece tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz. O joelho se dobrar é você se arrepender. É você saber quem Ele é. Você entregar a sua vida diante do Senhor. É isso. Foi para isso que Ele fez aquilo. Para que todo joelho se dobre. Aí Ele fez isso porque Ele quer obrigar todo... Não, mas Ele fez isso porque Ele nos amou. Porque se Ele não nos amasse, Ele tinha deixado parar lá em Adão mesmo. Ah, eu já tentei com esse aqui, não deu certo. Deixa para lá então. Mas não. Ele veio de novo. Um plano, mas um plano certeiro. Para todo mundo. Para que todos tenham a chance de um dia poder dobrar o joelho diante do Senhor e ver quem Ele é, o que Ele fez por nós. Amém. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. A morte e o inferno eram instrumentos de escravidão. E Jesus venceu. E agora Ele possui as chaves. Ou seja, Ele governa sobre tudo isso. Apocalipse 1:18 fala que eu estive morto, mas eis que estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. O que pode impedir dele fazer algo para nós? Se o que era o impossível de acontecer, ele já fez por nós naquela cruz, não há outras circunstâncias que ele não pode mudar. Eu sei que existem coisas assim que talvez a gente ora, espera e elas não aconteçam, sabe? Mas isso não faz com que ele deixe de ser quem ele é. Ele continua sendo Deus sempre.
Se é sim, Ele continua. Se é não, Ele continua também. E o que nós temos que fazer na nossa vida? É todos os dias olhar como eu estou vivendo a minha vida. Quando a gente faz isso, a gente está pegando tudo isso que Ele fez, a autoridade que Ele conquistou, o preço que Ele pagou, tudo aquilo que Ele arrancou da mão do inimigo, que nos ameaçava, e nos deu o direito de viver isso. Nos deu o direito de ser mais do que vencedor. Nos deu o direito, pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu fui curado. Nos deu o direito da cura. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Nos deu o direito de viver bem. Ele passou fome, passou necessidade, sofreu no nosso lugar. E muito pouco que nós podemos fazer por Ele. Mas se nós todos os dias se levantarmos e eu quero viver hoje uma vida para glorificar o Senhor, né? Irmãos, eu garanto para vocês que não vai ser mais a mesma coisa. Não vai ser mais. Ela que me acompanha já há 25 anos sabe. Se perguntar para ela como era 20 anos atrás, não era o mesmo, não. Tá bom, hein? Não, tá bom. Tem muita coisa para mudar ainda. É uma vida. Você passa uma vida errando. Depois você passa a outra metade dela tentando acertar. Mas porque você quer honrar o Senhor. Fazer o que Ele fez. Tudo que Ele fez por mim, o mínimo que eu posso fazer é agradecer. Agradecer. Agradecer com a minha vida, agradecer com a minha família, com o meu trabalho, com o meu tempo aqui. Pequenas coisas, às vezes sem abrir a boca, sabe? Fazer diferença. E aí quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver uma diferença. A gente foi um tempo atrás um culto em outra igreja Rema também, e o pastor falou assim, que, irmãos, a sua vida tem que ser assim. Quando a pessoa olhar para você, ela não vai ver você, mas ela vai ver Jesus em você. Quando ela olhar para você e começar a ver Jesus, aí você está no caminho certo. Quando você abrir a boca e ela ver Jesus, você está no caminho certo. Quando você for tomar uma atitude e a pessoa ver Jesus, você está no caminho certo. Porque por isso que Ele passou tudo isso aqui, irmãos. Por isso que Ele sofreu, resolveu problemas, ensinou como lidar com as coisas, com as pessoas. Ele curou, Ele salvou, Ele ressuscitou, Ele mudou. Ele fez tudo para que Ele fosse o exemplo. Nós temos um exemplo a seguir, então. Tudo que a gente argumentar contra, sabe? Não tem. E sabe o que é mais assim, irmãos? Esses dias eu até comentei com ela assim, né? Que eu falei assim, eu tinha pavor de estar aqui na frente. Eu tinha pavor de pegar microfone, eu não queria, sabe? E aí eu me peguei aqui alguns domingos atrás orando pelos irmãos aqui, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, mas eu ficar orando pelos outros aqui, quem sou eu? Aí eu lembrei assim, né? O nosso outro pastor da nossa igreja falava assim, depende de mim, irmãos. Eu só tenho que estar aqui e orar. Quem vai fazer é o Senhor. Então, irmão, se você está no lugar certo, na hora certa, deixa Deus fazer, irmãos. Se Deus vai usar sua boca, se vai usar sua vida, não importa. Desde que você esteja lá no lugar certo. Tem um filho lá na minha casa, adolescente, não quer vir na igreja, não quer ir em lugar nenhum. E eu falo, você vai na igreja. Se eu estou aqui hoje aqui, foi porque minha mãe me obrigou também a vir na igreja também. E eu venho hoje porque eu quero. Eu sinto falta de ter que vir uma quinta-feira sim, uma quinta não, por causa do trabalho. Eu queria estar aqui mais vezes, mais tempo. Mas eu já fui igual ele também. E eu não abro mão disso. Eu falei, enquanto você morar na minha casa, isso aqui, você tem que ir na igreja. Você tem que ir na igreja. Ah, mas não importa. Porque eu creio que ele só precisa estar aqui, só. Quem vai convencer, quem vai mudar, quem vai fazer, não sou eu, irmão. Porque se dependesse de mim, nem a minha própria vida eu consigo salvar. Mas quem convence é o Espírito Santo. Quem conquistou foi Jesus na cruz. Quem vai agir em nosso favor é Ele, não somos nós.
Então, às vezes, a gente só precisa estar no lugar certo, só. Não precisa abrir a boca, não precisa fazer nada. E você vai viver experiências assim, irmãos. Porque quando você não tem nada para oferecer, eu não tenho nada para dar, não tenho nada para fazer, não tenho nada para falar, é aí que Deus te usa. Porque não é você. Aí Deus vai usar sua boca, Deus vai usar sua mão, Deus vai usar o seu bolso, Deus vai usar o seu carro. Não importa, irmão, Ele vai usar. E glória a Deus por isso, irmãos. Porque todas as vezes que isso acontece, o nome dele é glorificado. Todas as vezes que isso acontece, eu estou usando a autoridade que ele conquistou. Eu estou honrando tudo aquilo que ele fez por mim na cruz, o preço que ele pagou pela minha vida. Todas as vezes que isso acontece, eu estou fazendo isso. E eu quero, sabe, que a minha vida seja igual a palavra diz, né? A vida justo vai caminhando, caminhando, até chegar no dia perfeito. Eu não cheguei no dia perfeito. Mas eu não estou com a água lá na minha canela mais. Já subiu mais. Já mergulhei um pouco mais. E eu não vou voltar de novo para a margem, não. Eu quero ir mais fundo agora. Eu tenho visto agora minhas filhas, agora, a primeira experiência delas, né? Algo assim que, né, muda a vida delas. Eu tive experiências na idade delas também, assim. Talvez se eu não tivesse tido, eu não estaria aqui também. São oportunidades, irmãos. Traga aqueles que vocês querem aqui para cá. Sua família, seus filhos, seus irmãos, cunhados e cunhadas. Porque se faz diferença na sua vida você ouvir, vai fazer na deles também. E aí se tem uma dificuldade, se tem algum bloqueio para que essa... Comece a orar pela vida delas, irmãos. Comece a orar. Comece a falar dela para o Senhor. E não do Senhor para ela, né? Faz o caminho contrário. Porque Deus sabe quem ela é. Aí tem uma promessa sobre nós, né? Será salvo tu e a tua casa. Se você está aqui, está faltando a sua casa ainda. Essa promessa é sua. Foi conquistada na cruz. Foi pago o preço. Não abra mão dela. Ah, não tem mais jeito. Eu já cansei de falar. Não fala mais nada, irmão. Deixa Deus. Deixa Deus falar. Começa a falar dele para o Senhor. Começa a falar da pessoa para o Senhor. Senhor, olha, esse aqui eu não sei mais o que fazer. Eu já falei, eu já fiz, eu não sei, mas eu estou falando dele para o Senhor. Estou falando dessa pessoa aqui para o Senhor. Irmãos, Deus tem toda a autoridade. Na terra, nos céus e debaixo da terra. Deus tem autoridade para tirar de qualquer lugar que essa pessoa precise sair. Deus tem autoridade para mudar qualquer circunstância. Para que todas as coisas cooperem para o bem deles. Amém, irmãos? Não abra mão daquilo que Jesus conquistou na cruz. Quando nós abrimos mão, a gente fica como se fosse... você é filho do rei, mas vive que nem um miserável. Como um filho bastardo, sabe? Que às vezes nem sabe quem é o pai. E aí você não usufrui de tudo aquilo que ele tem, porque você não sabe o que o seu pai é. É assim que a gente vive quando a gente não conhece o Senhor. Mas quando a gente passa a conhecer, quando a gente começa a viver tudo aquilo que ele conquistou por nós, nós estamos tomando posse disso. E aí a gente começa a viver de acordo. Como ele conquistou por nós. Porque para o Senhor, para Jesus, tanto faz a riqueza aqui. Nada faltou para eles aqui. Às vezes as pessoas pregam ele como pobre, né? Aí pobre tinha tesoureiro, irmão. Tesoureiro para administrar o dinheiro. Nada faltava. Os impostos eram pagos, a comida nunca faltava. E não era na base do milagre, não. Era na base do dinheiro mesmo, né? Para ele isso não é problema. Ele tinha um propósito a cumprir. Isso aí são só coisas que se resolviam ali só. Para ele não era problema. Não tem que ser para nós também, não. Não tem que tirar nosso sono. Não tem que tirar nossa paz. Não tem, irmãos. Amém? Faça uso dessa palavra e ela vai mudar a sua vida. Amém? Amém, irmãos. Senhor, eu te entrego esse tempo aqui, Pai. Te agradeço pela oportunidade, Pai,
de poder estar aqui com nossos irmãos, Pai, compartilhar a Tua palavra, Senhor, mais precioso do que ouro e mais precioso do que prata, Senhor, que ela venha, Senhor, uma semente, Senhor, caindo, Senhor, no lugar certo, sendo regada, crescendo, Senhor, brotando, para que nós possamos colher todos os frutos daquilo que